Yotsuya era um completo perdedor, solitário e inútil. Ele odiava todos na sua escola e achava que a sua vida não tinha sentido nenhum. Porém, antes que ele percebesse, ele foi enviado para um mundo de videogame, um sistema de cheat leveling para matar os monstros mais fortes que existem. E ao cair na água, ele descobriu que estava cercado por monstros famintos e nojentos. Então ele começou a nadar para longe deles. E em pouco tempo ele encontrou Shindou e Hakazaki, que eram alunos da sua turma e que estavam naquele novo mundo junto com ele. Então, depois de ser enviado para outro mundo, ele começou a desconfiar que tinha alguma coisa estranha apenas depois de encontrar esses colegas. Porque antes disso estava tudo certo na cabeça desse pequeno gênio. E tudo ainda ficou mais estranho quando ele olhou para trás e encontrou uma criatura esquisita e assustadora que não tinha rosto e que se autodenominava o mestre do jogo. E essa criatura então começou a dizer para ele que ele estava preso no mundo de videogame e que a única maneira de sair dali era atendendo ao pedido do chefe da vila em 14 dias. Ele então revelou ao Yotsuya que ainda faltavam 8 tarefas para que ele concluísse a sua missão principal. E ele disse que a cada missão concluída, um novo aluno se juntaria ao grupo dele. E ele fala que nunca os jogadores da mesma guilda podem estar todos mortos ao mesmo tempo, pois se isso acontecesse no mundo real, todos também acabariam perdendo as suas vidas. E depois de dizer isso, ele apresentou então Hakazaki como se fosse uma guerreira. E logo depois disso, ele se referiu a ela como se ela fosse a guerreira mais inútil do mundo. A próxima personagem apresentada pelo mestre dos jogos foi Shindou, que se referiu a ela como se fosse uma feiticeira do vento. E na teoria, Shindou deveria ser uma maga de terceiro nível, porém na prática ela não tinha nenhum conhecimento sobre magia e era uma completa inútil. E como Yotsuya ainda não tinha uma classe, ele decidiu girar a roda da fortuna para saber qual seria a sua classe naquele mundo. E acabou que ele recebeu como classe a incrível profissão de fazendeiro. Então parecia que ele ia ser inútil naquele mundo, assim como ele era inútil no mundo real. Porém, ele é um protagonista de anime, então ele decidiu verificar as suas estatísticas e logo ele descobriu que ele era um fazendeiro de primeira linha. No entanto, as suas habilidades eram tão inúteis que ele não conseguia cultivar milho naquele mundo. E ele então se perguntou por que teve tanto azar ao ser escolhido como fazendeiro. E como se já não bastasse a própria frustração, pouco tempo depois, Yotsuya e as garotas foram surpreendidos por um grupo de goblins. Então, para se defender, Yotsuya convocou a sua foice e começou a correr em direção aos goblins. Mas ele errou o ataque e um goblin acabou quebrando a foice dele. Mas ele continuou determinado a vencer aqueles goblins. Então ele decidiu pedir a Shindou para dar apoio para ele. E ela não se opôs a isso e decidiu ajudá-lo. Mas diferente dela, Hakozaki não estava na mesma situação. O Yotsuya pediu a ela para atacar um goblin, mas ela estava tão assustada que ela jogou a sua espada longe. O Yotsuya até tentou pegar a espada para usar no combate, mas quando ele a segurou, ele percebeu que ela ficou invisível em suas mãos. Então Shindou revelou a ele que ele não poderia segurar as armas de outra pessoa naquele mundo. Tadinho dele, né? Parece que nada dá certo para ele e as coisas ainda pioram porque na sequência ele recebe um golpe na cabeça e acaba morrendo. Porém, aqui nós estamos falando de um mundo de videogame, então algum tempo depois o Yotsuya acaba acordando. Então a Shindou explica pra ele que ele pode ficar no máximo 30 segundos morto até que ele recomece a jogar. E assim que ele está de volta, ele decide bolar um novo plano e pede a ajuda da Shindou para derrotar o monstro de antes. Ela aceita ajudá-lo e com seu cajado então ela lança poeira ao redor do Goblin. Yotsuya enxerga essa brecha e parte para atacar o Goblin. Porém, ele sozinho acaba se atrapalhando e no final das contas ele acaba apagando de novo. Passado algum tempo, então ele desperta e pergunta para Shindou como ela e Hakazaki conseguiam derrotar os Goblins antes dele chegar a encontrá-las. E a Shindou então surpreende um total de 0 pessoas e revela que elas eram apenas mais inteligentes do que o Yotsuya. Isso porque, diferente do que ele fazia, elas não saíam atacando o Goblin simplesmente. Elas ficavam de boas esgueiradas pelos arbustos esperando por alguma brecha para atacarem de uma distância segura. E isso fazia bastante sentido, porque lembrem que se todos os membros da guilda morressem ao mesmo tempo, eles também morriam no mundo real. Então, atacando dessa forma, pelo menos elas garantiam que uma delas sempre estaria viva. E bem, depois de ouvir as palavras de Shindou, Yotsuya percebeu que eles estavam completamente ferrados. E naquela noite ele descobriu que levaria até 5 dias para suas ferramentas serem restauradas. E ele então começou a se perguntar como ele poderia passar o tempo ali. E então ele perguntou qual seria a recompensa por completar as missões naquele mundo. E a Shindou então disse a ele que ele teria permissão para fazer uma pergunta ao mestre do jogo. Ela, por exemplo, depois de completar a sua primeira missão, perguntou para ele por que ele a teria escolhido para aquilo. E então o mestre sem rosto respondeu a ela dizendo que um dos seus amigos tinha oferecido ela como substituta. Então, quando elas tiveram a oportunidade de fazer uma segunda pergunta para o mestre, elas perguntaram quem ele era. E ele então as respondeu dizendo que tinha vindo de um futuro muito distante. Depois de ouvir tudo aquilo, Yotsuya começou a se perguntar
perguntar o que ele deveria perguntar para o mestre dos jogos. Então ele decidiu sair para dar uma clareada em sua mente. E nada melhor do que sair para limpar a mente eliminando vários goblins, então foi isso que o Yotsuya fez. Mas então, enquanto praticava essa atividade ultra recreativa, do nada o Yotsuya ouviu a Hokazaki gritar pedindo ajuda. Ele então foi correndo para ver o que estava acontecendo e quando ele chegou ao local ele se deparou com um incêndio. E lá ele simplesmente encontrou Hokazaki dividida ao meio. E como se isso não pudesse piorar, ele viu um enorme monstro aparecer bem diante deles. E o monstro ainda transformou a maga Gracinha da Shindou em jantar bem diante dos olhos do Yotsuya. E nessa hora então o Yotsuya tomou a decisão mais lógica que ele poderia e ele agarrou então a Hakazaki e começou a fugir dali. Até porque só faltava o monstro pegar ele. Se isso acontecesse, os três então perderiam as vidas no mundo real. Então ele fugiu mesmo dali e no dia seguinte eles perceberam que Hokazaki não estava tendo a sua mão regenerada. Isso porque a mão dela tinha sido devorada pelo monstro exatamente como tinha acontecido com Shindou. Só que a Shindou foi devorada por inteiro pelo monstro. Então ali eles perceberam que para a mão da Hokazaki voltar a se regenerar, ela tinha que ser primeiro retirada da barriga do monstro. E a mesma lógica se aplicava também a Shindou, porque ela tinha sido inteiramente devorada pelo monstro. Então, para que ela se regenerasse e renascesse, primeiramente ela também tinha que ser retirada da barriga do monstro. A situação estava tensa, então Yotsuya decidiu verificar as suas estatísticas. E não teve nenhuma novidade, ele continuava um grande inútil. Então, sem ter para onde correr, né, eles decidiram retornar para a aldeia. E quando eles chegaram lá, eles foram recebidos como se fossem heróis por todos. Mas o Yotsuya sabia que pelo que eles tinham passado, eles não mereciam todo aquele reconhecimento ali. E quando eles finalmente conheceram o chefe da aldeia, ele se apresentou e disse pra eles que a missão deles era eliminar o troll gigante que estava aterrorizando a sua aldeia. E então, depois de ver a imagem que o chefe da aldeia se referia, o Yotsuya percebeu que eles estavam completamente perdidos. Isso porque eles estavam com dificuldades para vencer simples goblins, então ele não fazia ideia de como ia ganhar de um troll daquele tamanho. Mas depois de um momento de reflexão, Yotsuya percebeu que a Hakazaki era na verdade um herói muito pior do que ele. Ele então decidiu abandoná-la para que ele pudesse fazer todo o trabalho sozinho. Porém, ela correu atrás dele na esperança de pelo menos apoiá-lo, mas ele disse que pretendia subir de nível e que ela apenas atrasaria ele. Então, quando chega na floresta, Yotsuya decide encontrar alguns goblins na esperança de subir de nível vencendo eles. Isso porque no nível que ele se encontrava, ele não teria a menor chance contra o troll. A situação estava bem complicada para ele, e o Yotsuya então de repente se deparou com um ponto de registro e ele decidiu investigar as memórias que estavam armazenadas ali. E então na memória ele viu Shindou perguntando a Hakazaki se ela esperava ver um menino se juntando ao time. E a Hokazaki foi direta e grossa e disse que não via nenhum garoto se juntando ao time, porque na cabeça dela os garotos não pensam em mais nada além de fazer aquilo lá com as garotas. E tadinha, mal sabe ela que o que todo garoto realmente deseja é entender o final de Evangelho, e mais nada além disso, poxa vida. Porém, diferente da Hokazaki, a Shindou disse que queria ver o Yotsuya se juntando ao grupo algum dia. E quando ouviu ela dizer isso, o Yotsuya começou a se perguntar se era dele mesmo que a Shindou estava falando, pois havia dois garotos chamados Yotsuya na sua classe. Mas antes que ele pudesse saber a resposta, a memória foi perdida e se apagou bem na frente dele. Mas mesmo sem ter uma resposta certa, a mente de um otaku sujo do Yotsuya deixou ele convencido de que ele estava em um harém. Então, depois de ver a memória, o Yotsuya decidiu se tornar mais forte e ter abdominais definidos, que fariam as garotas se apaixonarem por ele. Então ele começou a trabalhar nisso. Então ele vai para as montanhas treinar, e quando ele chega lá, ele descobre que dali ele tem uma vista perfeita da aldeia inteira. E em pouco tempo, então, ele vê um grupo de goblins nos arbustos. Ele então começa a enfrentar essas criaturas enquanto vai se lembrando da sua vida real. E só de pensar em voltar para a realidade, ele vai ficando com mais raiva e vai debulhando cada vez mais os goblins na porrada, até que fica sobrando apenas um último goblin, e esse último, por algum motivo, o Yotsuya deixa sobreviver e fugir. Depois disso, ele verifica o sistema e descobre que agora ele estava no ranking 9, mas ele se perguntou se ele seria capaz de passar de fazendeiro a guerreiro de alguma forma. Afinal, ele odiava o fato que Hokazaki fosse a única pessoa que pudesse empunhar uma espada em sua guilda, e como ela era ainda mais inútil do que ele para combate, ele esperava se tornar o novo espadachim do time. Só que enquanto ele estava ali com inveja da classe da Hokazaki, de repente ele viu o sistema na sua frente começar uma contagem regressiva. Isso significava que Hokazaki havia sido morta, então ele correu para verificar a aldeia e encontrou todas as casas em chamas. Percebendo que estava prestes a falhar em sua missão, Yotsuya desceu correndo a montanha. Mas quando ele chegou na aldeia, ele percebeu que ela estava completamente vazia, e as estatísticas revelaram que Hokazaki já não estava mais revivendo. E isso fez ele perceber que ela deveria ter se tornado o jantar de alguém. E bem, quando Yotsuya decidiu avançar, ele encontrou um ponto de registro e decidiu dar uma olhada dentro dele. Então ele teve acesso a uma memória onde ele viu um menino perguntando a Hokazaki
o porquê que ela estava tentando aprender a usar uma espada. E pra surpresa do Yotsuya, ela respondeu o menino dizendo que ela tinha uma doença no mundo real e que ela não conseguia praticamente fazer mais nada, na verdade, e que estando naquele mundo ela tinha a possibilidade de fazer algo que ela realmente quisesse. No entanto, ela continuou se sentindo muito mal por ser um peso morto para a equipe dela, mas ela estava determinada a mudar isso e passar a ajudá-los sempre que eles precisassem dela. E ao ouvir as palavras dela, o Yotsuya percebeu que ele estava sendo um palhaço egocêntrico o tempo inteiro com ela. Yotsuya também viu que quando o Troll atacou a aldeia, Hakazaki decidiu salvar o menino, mas ele acabou sendo afastado dela. No entanto, quando o monstro tentou perseguir o garoto, ela foi e pulou em seu caminho, conseguindo bloquear o ataque da criatura com seu escudo. Mas ainda assim o impacto do golpe foi brutal e ela não resistiu e acabou perdendo a vida ali mesmo. E no fim de tudo ela ainda foi devorada pelo Troll. Então nesse instante o monstro apareceu diante do Yotsuya. Ele logo começou a fugir esperando não ser comido, mas o monstro pulou atrás dele e acertou ele. Ele acabou sendo arremessado pela água, mas felizmente ele levantou rápido e começou a correr. Porém novamente o monstro voou atrás dele porque o Troll era muito mais rápido que o Yotsuya. Yotsuya se esquivou por pouco do golpe e continuou correndo, até que o Yotsuya percebeu que poderia evitar os ataques do Troll desde que ele se movesse em uma direção diferente. Então ele continuou correndo e foi se esquivando aos poucos. E isso foi dando certo por algum tempo, mas logicamente ele gastou bastante energia nisso e acabou se cansando. Então nessa hora o Troll começou a ir até ele. Porém, em um lance de sorte, o Yotsuya viu um Goblin bem na sua frente. E então ele foi e enfiou o seu bastão no Goblin, finalizando a criatura. Depois disso ele conseguiu upar de level e o mestre dos jogos apareceu bem atrás dele. E ao parabenizá-lo por aumentar a sua classificação, ele foi e girou a roda da fortuna para o Yotsuya. E o Yotsuya parecia estar sem sorte, mas de repente ele foi selecionado na roda da fortuna para se tornar chefe. Ele imediatamente começou a lamentar por isso, mas logo ele percebeu que ele tinha uma faca de cozinha em seu sistema agora. E ele decidiu então pegá-la como sua nova arma. E aí quando ele olhou para o monstro à sua frente, ele começou a ver os seus órgãos. E ele logo percebeu que havia adquirido conhecimento para matar e cozinhar carne. Tudo isso através da habilidade de chefe que ele tinha acabado de despertar. E com essa nova habilidade, o Yotsuya foi pro combate e começou a cortar a barriga da criatura. E com a barriga dela aberta, ele conseguiu resgatar então Shindou e Hokazaki. E após serem salvas por ele, a primeira coisa que elas perguntaram foi por que ele estava usando uma roupa diferente. E então o Yotsuya disse que ele havia agora se tornado um chefe além de ser um fazendeiro. Ele disse a elas também que havia descoberto uma maneira de derrotar o Troll. E então ele começou a bater as suas facas para chamar a atenção da criatura. Mas quando ele saltou diante de Yotsuya, ele saiu correndo. E ele ordenou que as meninas fizessem a mesma coisa. Então, depois de um momento, eles perceberam que a fera estava ficando cansada. E nessa hora o Yotsuya então decidiu atacá-la. Só que ele acabou sendo espancado enquanto as garotas foram jogadas no chão. Depois de algumas horas então, eles perceberam que o Troll havia perdido bastante ketchup. Então o Yotsuya sugeriu um novo plano para as garotas. E ao avançar em direção ao Troll, ele se esquivou do primeiro golpe e foi direto na barriga da criatura, tentando então cortar um grande pedaço de carne, mas ele acabou sendo arremessado para longe. No entanto, a Shindou viu a brecha e decidiu utilizar essa distração. E ao subir em cima do Troll, ela cravou o seu bastão bem na cabeça da criatura e começou a lançar ar dentro dele até que ele explodisse. Então, depois da criatura ser derrotada, o Senhor Sem Rosto reapareceu, parabenizando a todos por completarem a missão. E nessa hora todos percebem que seus níveis também haviam aumentado. Então o Senhor Sem Rosto disse ao Yotsuya para fazer qualquer pergunta que ele desejasse. Afinal de contas, ele era o herói daquela missão. E Yotsuya então lembrou-se das perguntas anteriores que as meninas haviam feito. E ele então decidiu perguntar qual seria a sua última missão. E então o mestre lhe respondeu que na última missão eles teriam que lutar contra um poderoso dragão. Chocado com essa informação, Yotsuya acabou caindo de joelhos. Mas nessa hora ele percebeu que ele estava misteriosamente de volta à sua escola e à sua vida normal. Agora no mundo normal, Shindou encontra com eles e diz a eles que estava indo para o treino de tênis. E como a próxima missão deles juntos seria em algumas semanas, ela estava feliz por eles terem sobrevivido aos ataques do Troll. E ela também agradeceu ao Yotsuya por tê-la salvo. E quando ela foi embora, ela disse a ele para se despedir de Hokazaki. Então naquela tarde, Yotsuya a acompanhou até a sua casa, mas quando eles chegaram na estação, ele de repente percebeu que o mundo seria invadido por monstros se ele não conseguisse aniquilá-los no mundo do jogo. Então ele ficou determinado a completar todas as missões naquele mundo. Então na noite seguinte ele começou a correr pela rua para se exercitar na esperança de estar apto para sua próxima missão. Porém o mestre dos jogos começou a ligar para o seu telefone e também contou sobre uma nova garota que ele pretendia adicionar ao time do Yotsuya. E ele então passou as coordenadas para que o Yotsuya encontrasse essa garota. E o mestre dos jogos ainda ameaçou o Yotsuya dizendo que se ele não se encontrasse com a garota, ele e o seu grupo encontrariam grandes dificuldades na próxima missão. Tipo assim, me obedece ou eu vou te lascar, entendeu?
entendeu? Então, sem ter escolha, o Yotsuya começou a seguir as coordenadas que lhe foram dadas pelo mestre dos jogos. E seguindo essas coordenadas, ele acabou entrando no banheiro feminino. E enquanto ele se perguntava quem ele estava procurando porque ele nem sabia, o senhor sem rosto então disse pra ele escolher a garota de óculos. E bem nessa hora então surgiu uma garota que começou a confrontar o Yotsuya perguntando o que ele estava fazendo ali no banheiro feminino. E o coitadinho do Yotsuya até tentou responder a garota, mas ele não leva o mínimo jeito pra falar com garotas, então ele não conseguia falar nada com nada. E pra piorar a situação dele, ele ainda percebeu que a garota tava gravando ele. E ele sabia que podia ter problema se fosse gravado no banheiro feminino. Então, totalmente desesperado com aquela situação, ele foi e pegou o celular dela e quebrou. Pois é, o cara coringou total. E ele ainda ficou com medo que outras garotas no banheiro também estivessem filmando ele. Então ele foi e quebrou o celular de outras garotas também. Começou uma confusão danada ali, uma garota começou a partir pra cima dele tentando chutar. Porém, infelizmente, ele conseguiu se defender da garota e viu que os seus treinos estavam dando algum resultado. Pelo menos agora ele poderia se defender de garotas. Então corta pra cena naquela noite, enquanto Yotsuya está levando Yuka pra casa. Ele então pergunta pra Yuka se ela estava sofrendo bullying. E ela responde dizendo que as meninas estavam tentando se vingar dela pelos erros que ela tinha cometido. E ela estava atormentada pela sua própria culpa. Então ela começou a chorar na frente do Yotsuya. E como ele era um completo esquisitão, sem nenhum tato social, ele não fazia ideia do que podia fazer pra acalmá-la. E a Yuka, completamente desesperada e envergonhada naquela situação, do nada decidiu começar a sair correndo dali enquanto chorava. Então, algumas semanas depois, o Yotsuya aparece no mundo do jogo e reencontra Shindo e Hakazaki lá. E ao lado delas, agora naquele mundo também está a Yuka, e ela fica desesperada quando vê o Yotsuya. Mas ela ainda ficou mais desesperada quando o senhor sem rosto apareceu e se apresentou. E enquanto ele girava a roda da Yuka para descobrir o que ia acontecer, qual seria a classe dela, ela caiu na classe como um mago do calor. E então nesse instante uma capa de mago aparece sobre ela. E o cara sem rosto então decidiu mostrar a ela a primeira missão e disse pro grupo que eles teriam que entregar mercadorias em uma nova aldeia. E isso deveria ser feito dentro de 40 dias. Então, depois de terem recebido a missão, o Yotsuya tentou explicar a Yuka que eles estavam em outro mundo. Só que ela não quis ouvir ele e começou a chamá-lo de perseguidor. E ao escutarem essas palavras, a Hakazaki e a Shindo começaram a se perguntar como aquela garota teria conhecido o Yotsuya afinal. E depois ela revelou pra elas que ele tinha entrado no banheiro feminino, que era assim que eles tinham se conhecido. Então as duas garotas concordaram que sim, ele era tudo mesmo o que a Yuka tava falando. Enfim, depois disso eles estão juntos tentando completar a missão mais cedo. E pra isso então eles decidem se separar para que possam cobrir uma distância maior em menos tempo. Shindo então decide ficar ao lado de Yuka até que ela se familiarizasse com aquele mundo. E depois de algum tempo que as duas estão juntas, Shindo então pergunta por que a Yuka tinha decidido fazer amizade com os valentões no final. Afinal de contas, o celular dela tinha sido quebrado anteriormente por um desses valentões que a gente conhece. E a Yuka então responde a Shindo dizendo que sempre achou mais inteligente ter seus inimigos por perto. E como ela odiava a ideia de sofrer bullying novamente, ela decidiu ficar perto dos seus inimigos para que eles não implicassem mais com ela. E ao mesmo tempo, ela também concordou em fazer do Yotsuya o seu inimigo comum. Depois de escutar a explicação de Yuka, Shindo entende o ponto dela e diz que também não gosta de valentões, já que ela também havia sofrido bullying no passado. E ela esperava de verdade que Yuka se tornasse corajosa o suficiente para enfrentar quem desafiasse ela. E quando eles chegam em um campo, o grupo percebe então que o primeiro dia de busca havia terminado e que eles não tinham encontrado absolutamente nada, até que de repente um grande monstro cai no meio do campo, e um novo monstro então força a saída dele, e ao lançar insetos contra eles, o grupo então começa a correr. Mas quando Yotsuya para olhar o que está acontecendo, algo bate em seu rosto e o sistema revela pra ele que agora ele está morto. Só um hit do bichinho, o coitadinho já foi de base. E enquanto isso, a Shindo, a Hakazaki e a Yuka ficaram ali tentando enfrentar aqueles bichos completamente apavorados. Felizmente o Yotsuya logo renasce e agora ele está com a sua faca de chefe em mãos. Ele então elimina alguns insetos, mas para colocar a situação de volta no controle, ele pede a ajuda de Hakazaki. E assim ele vai e segura a mão dela para conseguir empunhar a espada da garota. E juntos então os dois vão e dão um golpe final para eliminar aquele monstro. Depois disso, a estatística dos dois acaba subindo junto. Sendo assim, depois da vitória, o grupo vai junto descansar para o próximo dia. Só que durante a noite, no meio da madrugada, Shindo acorda de um pesadelo e encontra Yotsuya levantando uma pedra. Então ele disse a ela que estava tentando ficar mais forte para ser mais útil pro grupo e para também não decepcionar o seu Aren que ele estava criando ali, né? Porém, ele logo percebe que a garota estava chorando enquanto ele estava sendo um bobão de novo. Então a Shindo começa a explicar para ele que alguns anos antes ela tinha uma irmã mais velha, e essa irmã dela então teria desistido de tudo, dos amigos e da família, porque era uma grande vítima de bullying. E isso acontecia num nível tão intenso que até a professora zombava da irmã dela. Pois é, toda a situação era bem ruim e a Shindo estava tentando lidar com isso, mas no meio de tudo ela ainda foi parar naquele mundo ali. E ela então, sem entender
nada a respeito daquele mundo, ouviu o mestre dos jogos dizer a ela que ela seria a responsável pela segurança de todos os novos membros que seriam adicionados à sua guilda. Então, com medo de perder a todos e a si mesma, ela decide pedir ajuda a Yotsuya para completar as missões. E é isso que eles tentam fazer. Então, no dia seguinte, eles chegam à aldeia, mas descobrem que ela estava deserta. Eles encontram com o viajante e perguntam o que está acontecendo. Então ele diz a eles que eles estavam se mudando pela aldeia há anos. E se você ficou confuso com a resposta do viajante, saiba que os personagens também. Então Yotsuya se perguntou se eles ainda estavam na mesma ilha ou se estavam em alguma diferente. Então ele decidiu mudar a pergunta e perguntou como chegar a Hall de Otobo, que era a região que ele via no mapa que parecia estar longe dali. E o viajante responde dizendo que essa cidade ficava na periferia do continente e que demoraria mais ou menos uns 90 dias a pé para chegar até lá. E a Shindou, muito esperta, viu a brecha e decidiu utilizar o seu charme feminino para tentar arrumar uns cavalos com o viajante, porque a viagem seria muito mais rápida com os cavalos, não é verdade? Só que o viajante não era nenhum betinha não e não caiu no charme e não entregou cavalo nenhum pra ela. Mas o viajante ainda foi legalzinho e deu a cal de que haveria um torneio numa cidade vizinha ali, onde o prêmio seria 3 cavalos pro vencedor. O Yotsuya então já começou a pensar em como subir de nível para entrar no torneio. E enquanto eles caminhavam juntos pela floresta, um grupo de ladrões surgiu do nada bem diante deles. E os ladrões perceberam que o Yotsuya e as garotas eram apenas aspirantes a heróis. Então os ladrões começaram a provocar, falando que iam pegar eles e vender eles para algum senhor distante dali. E o Yotsuya, como um bom protagonista, já perdeu a linha e decidiu ir pro fight. E como um bom protagonista, ele também começou passando vergonha, porque ele foi atacar um dos ladrões, só que o ladrão desviou com maior facilidade. E pra piorar a situação do Yotsuya, o ladrão ainda foi lá e cortou o braço dele. E calma, você acha que a situação não dá pra piorar? Pois ela ainda piora, porque o Yotsuya recebeu um aviso no sistema e teve sua classificação rebaixada. Isso porque eles só tinham permissão pra atacarem monstros ali. E como eles não conseguiam lutar contra os ladrões, a única alternativa que restou pra eles foi fugir. E foi isso que eles fizeram, eles fugiram dali até encontrar um lugar seguro. Porém, quando eles estão seguros e estão prestes a relaxar, eles percebem que a Shindou não está mais com o grupo. No final das contas, ela havia sido raptada pelos ladrões mesmo. Hogasaki até sugeriu salvá-la, mas o Yotsuya disse a ela que a segurança individual deles era irrelevante, pois desde que um deles estivesse vivo, o outro poderia renascer sem problema nenhum. E assim a Shindou deveria também, como eles, retornar ao mundo real assim que eles concluíssem a missão que eles tinham recebido. Yuka chamou o Yotsuya de perdedor e disse que eles tinham a obrigação de salvar Shindou, mas ainda assim o Yotsuya não deu a mínima pro que ela estava dizendo, pois na cabeça dele, como Shindou havia chegado à ilha antes dele, ele a considerava de uma posição mais elevada que a dele, e por isso ele acreditava que não tinha nem a responsabilidade de salvá-la. Então, quando as garotas tentaram insistir mais uma vez para que eles fossem salvá-los, o Yotsuya disse que elas deveriam ir sozinhas, pois ele ia focar mesmo era na missão principal. Então, para isso ele ia participar do torneio e ganhar os cavalos. E bem, as garotas fazem exatamente isso, elas se separam do Yotsuya e vão juntas então tentar resgatar a Shindou. Só que como realmente elas são um pouquinho inúteis mesmo, tadinha delas, elas acabam sendo raptadas também ao invés de resgatar a Shindou. Então o Yotsuya fica sabendo que elas foram raptadas e enquanto ele está se preparando para o torneio, ele tem a esperança de vencer para conseguir então resgatá-las. Pois é, ele estava se achando muito melhor do que elas, e adivinhem só o que aconteceu quando ele foi lutar no torneio? Ele acabou derrotado, exatamente, ele foi humilhado. E aí quando ele despertou, ele viu que a cavaleira estava se sentindo mal por ele, então ela se apresentou, o nome dela era Cavell, e ela disse pro Yotsuya que sempre tinha aguardado o dia em que ela encontraria um guerreiro de outro mundo ali. Mas o Yotsuya não deu muita bola pra isso e decidiu mesmo pedir os cavalos dela, dizendo que ele teria que chegar ao fim do continente dentro de alguns dias. E em troca dos cavalos, ele estava se oferecendo para liderar o exército até o esconderijo de um bandido. Então, depois de ouvir as palavras do Yotsuya, a cavaleira levou ele até o escritório do comandante. E ali o comandante agradeceu o Yotsuya pela ajuda para encontrar o bandido, porém ele disse que não poderia ceder 3 cavalos, apenas um. E como um é muito melhor do que 0, o Yotsuya aceitou e pegou esse um cavalo mesmo. E naquela noite, enquanto se preparavam para enfrentar os bandidos, Cavell sugeriu a Yotsuya que eles lutassem com a espada antes da emboscada. E ela fez isso porque achou que o Yotsuya era péssimo no torneio. Então ela queria aproveitar aquela oportunidade para ensinar a ele alguns truques com a espada. Ele aceitou a ajuda e pensou que ia conseguir surpreender a Cavell durante o treinamento. Sendo assim, ele partiu pro ataque com o seu bastão, mas sem dificuldade nenhuma, a Cavell desarmou ele e acertou um golpe na cabeça dele. E foi isso que aconteceu o treinamento inteiro. Ele não conseguiu fazer nada contra ela e acabou exausto, jogado no chão, derrotado. Então, naquela noite mais tarde, depois de 2 bandidos terem sido derrotados, Cavell apareceu e ordenou ao seu exército que atacasse os esconderijos dos bandidos. Era pra ser uma emboscada, mas um bandido teve tempo
para avisar os outros e assim começou uma batalha intensa. Um homem tentou atacar Yotsuya durante a batalha, mas ele teve seu golpe bloqueado e acabou levando um socão no rosto. E quando os bandidos perceberam que era só questão de tempo até que eles fossem derrotados, eles decidiram então apelar. E então eles soltaram de dentro de uma jaula um monstro gigantesco horrível. E depois disso eles começaram a fugir, deixando a criatura ali para lidar com a Cavell e com Yotsuya. E quando Yotsuya perguntou para Cavell que criatura era aquela, ela respondeu que aquela criatura era extremamente poderosa e que ela costumava comer pessoas no café da manhã. E quando a criatura pegou uma espada, ela começou a atacar os soldados. Então Cavell correu em sua direção, mas ela quebrou o escudo da Cavell. E determinada então a derrotá-la, Cavell desembainhou sua espada ridiculamente longa e atacou novamente. E assim começou uma colisão de espadas absurda. E quando a espada da Cavell acabou voando, o monstro tentou dividi-la ao meio, mas bem nessa hora o Yotsuya apareceu e bloqueou o ataque. A criatura estava decidida a acabar com ele, mas o Yotsuya liberou o seu poder mágico bem a tempo e ordenou que a criatura olhasse para trás. Então nesse momento o Yotsuya conseguiu acertar um golpe no ser e acabou derrubando ele. E a Cavell, vendo essa brecha, foi e finalizou o bichão arrancando a cabeça dele. Depois disso as garotas são resgatadas e quando estão de volta ao esconderijo, a Shindu agradece o Yotsuya por tê-la resgatado, mas ele disse que acabou perdendo o torneio e só conseguiu um cavalo. As garotas todas pareceram bastante desapontadas, então a Cavell se ofereceu para acompanhá-las até o destino, mas em troca da companhia e apoio, ela esperava poder treinar o grupo com a espada. Então no dia seguinte o Yotsuya agradece ao senhor da cidade e parte com a sua guilda. E durante a viagem, Cavell sugeriu acampar durante a noite. Então naquela noite o Yotsuya foi bonzinho e preparou sopa para todos. E como Hakazaki parecia triste, Shindu perguntou se ela estava triste por ter visto os bandidos matando. Então ela confessou que a lembrança disso estava realmente grudada na sua mente, ela estava atormentada. E como ela tinha um estômago bem fraco, se ela tentasse comer alguma coisa, ela disse que vomitaria. Hakazaki também confidenciou a Shindu que ela desejava proteger a todos, mas ela estava com raiva de si mesma, pois continuava sendo um fardo para toda a equipe. Ela queria então se tornar mais forte, mas mesmo em seus sonhos ela continuava sendo uma fraca inútil. Poucos minutos depois, Cavell tentou ensiná-la a usar uma espada, porém Hakazaki, ao perceber que estava fraco e inútil demais para utilizar, acabou desistindo. E bem nesse momento, seus companheiros chegavam e confessavam que tinham sido atacados por goblins enquanto estavam tentando pegar lenha. Sendo assim, naquela noite, enquanto Yotsuya tentava curar um dos homens com sua magia de cura, Hakazaki ficou mais triste e se convenceu de que ela era a pessoa mais feia e inútil do mundo. Sendo assim, no dia seguinte, Hakazaki tentou enfrentar Cavell mais uma vez, na esperança de ganhar pontos de experiência e se tornar um pouco mais forte. Mas depois de mudar para sua espada longa, ela descobriu que não conseguia levantá-la, e ela ainda era a mesma perdedora de sempre. Então a Cavell, já de saco cheio, decidiu acabar com o sofrimento da Hakazaki e foi acertando um golpe bem na cabeça dela. Poucas horas depois, um companheiro de Cavell chamado Makua apressou-se em informá-los que um grupo de goblins estava escondido na floresta perto deles. Então Yotsuya se ofereceu para caçá-los, na esperança de ganhar assim mais pontos de experiência. E enquanto ele se afastava do grupo, as meninas iam seguindo ele. Então, depois de cortar um goblin, Yuka utilizou o seu feitiço, enquanto Shindu atacou outro goblin. Diante de toda essa situação, Hakazaki ficou com medo novamente, mas quando um animal saltou em sua direção, ela acabou acertando ele com a sua espada e começou a chorar. Então naquela noite, enquanto todos permaneciam ao redor da fogueira, Hakazaki estava diferente de todos, permanecendo triste e infeliz consigo mesmo. E quando Yotsuya disse que estava desapontado pela sua classificação não ter aumentado depois da batalha, Hakazaki apenas olhou para suas mãos e permaneceu quieta. Então no dia seguinte, enquanto viajavam, eles encontraram outro grupo de viajantes, e esse grupo estava sendo atacado por alguns monstros. Hakazaki então decidiu ajudá-los. Yotsuya disse a ela que faltavam apenas alguns dias para chegar ao destino e que eles não poderiam continuar parando a cada 5 minutos. No entanto, ela estava determinada a provar o seu valor e sugeriu ir sozinha resgatá-los. Porém, a equipe pensou que ela se tornaria sushi para aqueles monstros. Então Yotsuya decidiu se juntar a ela para obter apoio e disse aos outros para continuarem viajando, pois ele prometeu se juntar a eles assim que o negócio fosse resolvido. E assim que Yotsuya e Hakazaki foram até os monstros, eles se surpreenderam ao ver que apenas alguns viajantes restavam. Sendo assim, naquele instante as feras começaram a rugir para eles, tendo notado a presença de todos. Então as criaturas avançaram sobre eles e eles aproveitaram para convocar as suas armas. Com sua habilidade de chefe, Yotsuya acertou um dos monstros com a sua panela, mas a Hakazaki por outro lado foi derrubada e comida. E quando a sua panela foi jogada fora, o Yotsuya tentou usar a sua habilidade de mago para comandar a fera, mas ela apenas comeu a sua mão e ignorou qualquer comando. O Yotsuya até reagiu e conseguiu parar uma das criaturas, mas bem nessa hora chegou outro monstro e pegou ele de surpresa, derrotando ele. E enquanto assistia toda essa cena, Hakazaki se perguntou por que ela estava tentando se tornar uma heroína, quando ela não tinha chance alguma, já que ela era tão medrosa daquele jeito.
peito. Então, quando ela voltou ao seu corpo, ela começou a sair. Porém, o monstro a avistou e começou a correr na direção dela. E enquanto a criatura voava para acabar com a Rogazaki, bem nesse momento ela convocou a sua espada longa e deu um golpe no pescoço da criatura. E quando Yotsuya acordou, alguns segundos depois, ele viu uma carruagem vindo na sua direção. Então, após chamar a atenção do monstro, ele começou a correr em direção a ela, mas Cavell a dividiu em um instante. E agora, com os monstros derrotados, Yotsuya começou a curar um viajante com a sua magia de cura. Ele disse às garotas que havia absorvido a magia dos monstros, e através dessa magia ele foi capaz de aumentar o seu MP e a sua habilidade de cura. E nessa hora, dois viajantes lhe disseram que eles eram de um reino distante dali, e que haviam recebido a ordem de transportar alguns hereges para Haijotobo, a cidade que os protagonistas estavam indo. Então, sendo os homens considerados criminosos, o líder Camilton disse que eles seriam executados assim que chegassem na cidade. No entanto, Cavell decidiu confrontá-lo, exigindo saber por que ele pretendia acabar com o seu próprio povo em outra cidade, e ele disse a ela que ela deveria cuidar da vida dela, que ele fazia o que ele bem queria. Então, procurando acabar um com o outro, eles decidiram sacar as suas armas naquela discussão, mas Shindou ficou no caminho para separá-lo. Então, depois de alguns minutos, a equipe começou a se perguntar se escoltar aqueles prisioneiros até Haijotobo não seria a sua verdadeira missão. No entanto, eles não tinham certeza se era essa a coisa certa a se fazer, e pensaram até que poderia ser um teste do mestre do jogo. Pensando nessa possibilidade, Yuka sugeriu que ela poderia ir para a cidade com os viajantes, só que ela interromperia a execução deles antes que ela acontecesse. Então, após todos pensarem na ideia, eles decidem concordar e começam a viajar novamente. Enquanto isso, Yotsuya continuou curando o jovem prisioneiro, mas ele permaneceu ali inconsciente. Depois de algumas horas, Camilton sugeriu acampar durante a noite, mas Cavell ficou furiosa com essa indicação e pensou que ele era um homem podre e mau. No entanto, a Shindou lembrou ela que eles que tinham pedido para viajar com o homem e não o contrário. Então, naquela noite, Yotsuya decidiu perguntar a um dos viajantes por que os prisioneiros tinham que ser executados, afinal. Então, eles explicaram que a cidade da onde eles vinham tinha sido dividida entre pessoas que serviam apenas ao rei e as pessoas que serviam ao rei e também a um deus. Porém, quando esses grupos começaram a lutar pelo controle da cidade, o rei decidiu então eliminar todos os que apoiavam a religião e ordenou a sua execução aonde quer que eles fossem encontrados. E era nesse último grupo que estava incluso o jovem viajante que eles tinham encontrado. Ainda inconformado com aquela história, Yotsuya decidiu perguntar a Camilton por que os prisioneiros tinham que ser executados. E então ele respondeu dizendo que eles estavam sendo transformados em bodes expiatórios pelo rei. Yuka estava convencida de que era um destino cruel para os prisioneiros e chamou o rei de maníaco perturbado. E ao ouvir essas palavras, Camilton pegou a sua arma e tentou acabar com ela em nome do rei. Felizmente, Yotsuya o deteve bem a tempo e prometeu ficar fora dos negócios de Camilton. Então, no dia seguinte, eles chegaram às montanhas e Camilton disse a Yotsuya que eles levariam uma semana para chegar à cidade. No entanto, com a equipe tendo apenas 13 dias para completar a sua missão, eles começaram a se perguntar se eles realmente conseguiriam chegar à cidade a tempo. Compreendendo os problemas do grupo, Camilton então sugeriu que eles tomassem um caminho mais curto e que era escondido de todos. E eles então começaram a empurrar a carruagem pelas montanhas e finalmente chegaram a uma caverna. Dentro dessa caverna, Camilton disse a eles que o caminho secreto que levava à cidade tinha sido criado há mais de 1000 anos, mas era impossível dele ser encontrado, pois ele estava escondido, longe do alcance de qualquer pessoa. E bem como o prazo era curto, o grupo ficou bem feliz em conseguir pegar um atalho. Porém, quando o grupo decidiu seguir as orientações de Camilton, eles acabaram chegando às profundezas da caverna, e lá eles encontraram uma parede de pedra onde eles acabaram selados. E agora, com o grupo preso, Camilton disse a eles que eles não poderiam continuar viajando juntos, pois eles estavam começando a sentir pena e empatia pelos prisioneiros, começando inclusive até a desejar a libertação deles. Camilton começou a desconfiar que eles tentariam impedir a execução dos prisioneiros, e ele então decidiu abandoná-los ali no meio do caminho, pois ele não queria que o grupo se tornasse um empecilho para os objetivos do rei. Então, enquanto estavam ali presos, eles continuaram pela caverna, chegando até uma área cheia de armadilhas. Mas enquanto Yotsuya estudava os símbolos antigos na parede, ele correu até um conjunto de pilares, e ao girá-lo, as pedras gigantes pararam de se mover. E agora então, finalmente, com esse sucesso, eles tinham uma passagem, e o grupo finalmente conseguiu cruzar a ponte. E quando chegaram em um caminho livre, Yotsuya esperava uma passagem fácil. Porém, ao começar a andar, eles encontraram paredes que começaram a esmagá-los, fazendo o grupo inteiro perceber que elas eram uma armadilha. E depois que Yotsuya acordou em um buraco, ele disse ao grupo para abandoná-lo e completar a missão por conta própria. E ele prometeu que depois se juntaria a eles assim que ele encontrasse uma saída. As garotas tentaram bolar um plano e logo descobriram que eles tinham apenas alguns segundos para atravessar correndo o corredor. Sendo assim, procurando explorar o plano deles, Shindou decidiu caminhar pela passagem. Então, quando as paredes se retraíram, ela começou a correr para o outro lado. E com esse sucesso, ela incentivou o grupo a atravessar a passagem também. Porém, depois de todos
todos terem atravessado, eles percebem que chegaram então a um beco sem saída. Por sorte, eles encontraram uma porta escondida e ao passarem para o outro lado, eles descobriram que estavam em uma arena antiga e ali eles viram um monstro estranho diante deles. Nesse meio tempo, Yotsuya percebeu que poderia cortar a parede e ele fez isso utilizando uma de suas ferramentas. E ele foi então fazendo buracos para conseguir escalar aquela parede. E em poucos minutos ele conseguiu chegar ao topo. Só que na hora de abrir um novo buraco, ele tentou escalar, mas escorregou e caiu de cara no chão. E nessa hora então a sua alma deixou o seu corpo. E lá vai ele de novo começando a abrir outro buraco, mas naquele momento a sua chama se apaga. Então ele tenta sentir o buraco com a mão, mas ele escorrega novamente. E quando ele se levanta, ele começa a subir, porém ele vai e escorrega novamente. Tadinho, ele deve ser brasileiro porque não desiste nunca, mas na última tentativa ele vai e começa a escalar novamente e finalmente ele consegue sair dali. E agora no corredor ele tenta apalpar as paredes com a mão, mas ele acaba tropeçando em uma plataforma, pois não consegue ver nada na escuridão. E quando ele recomeça a andar, ele vê um tronco à sua frente e quando ele toca, uma memória é desbloqueada. E ali ele vê o seu grupo chorando pelo companheiro de Cavell, que havia sido morto por Camelton em sua tentativa de fuga. E quando o tronco desaparece, Yotsuya percebe que o homem em questão está bem diante dos seus olhos, pelo menos o cadáver dele. E ele então começa a se lembrar dos momentos que eles tinham passado junto e ele se sente mal por não ter se despedido do homem. Mas depois disso ele se despede e continua seguindo a sua jornada para encontrar as garotas, sendo que elas não estão em nenhuma posição favorável, porque bem diante delas elas encontram uma criatura horrenda. Isso porque um monstro robô começa a ganhar vida bem diante dos olhos delas e começa a ir em direção a ela, tentando eliminá-las como se elas fossem algum inimigo dele. Então, depois de cortar alguns morcegos, Cavell e Shindou começaram a correr até ele. Cavell pensou que poderia derrotar o robô e depois de localizar a chave em seu braço, ela percebeu que eliminá-lo era a única maneira de sair daquela arena. Então ela partiu pro ataque com a sua espada e ao mesmo tempo ela tentou motivar Shindou dizendo que acreditava nas habilidades dela. Porém, pouco depois disso, Cavell acabou sendo acertada pelo robô e quando isso aconteceu, a sua espada caiu e ela começou a cair na água. E quando percebeu isso, Shindou começou a recuar e ao pisar na água, o monstro tentou eliminá-la, mas ele acabou sendo congelado por um instante. E ela então se lembrou que Yotsuya havia dito a ela que o tempo congela quando eles atingem o nível 10 naquele mundo. E então, nesse instante, o mestre dos jogos apareceu diante de Shindou e ela decidiu aproveitar a oportunidade para girar a roda da fortuna. Aproveitando então do momento, Shindou avançou em direção ao robô e ao se transformar em uma guerreira, ela bateu nele com a sua espada. No entanto, ele saiu ileso e ao cortar o seu braço, ela começou a deslizar em direção à borda, mas conseguiu se esquivar do ataque. Ela então invocou a sua espada e percebendo que o seu braço agora está curado, ela decide então enfrentá-lo. Sendo assim, após descobrir que o monstro estava ferido, ela lembrou do que Cavell havia lhe dito uma vez para atacar o coração do seu oponente, já que era mais fácil eliminá-lo do que tentar feri-lo de uma vez. Então ela começou a atacar e ao bloquear o ataque tentou esfaqueá-lo, mas ele cortou o braço dela. E quando ele tentou destruí-la, felizmente ela bloqueou o ataque com seu escudo e ao subir em cima dele, ela pegou a sua espada e começou a esfaqueá-lo bem no pescoço, até que o robô finalmente se desligou e parou ali. E ao mesmo tempo, em outra tela, Yotsuya estava correndo pela passagem e ali ele se lembrou de quando tentou salvar um grupo de amigos de um urso anos antes. Yotsuya agora estava convencido de que a posição de todos no mundo do jogo era determinada pelos seus atos no mundo real. E como no mundo real ele sempre assumiu o papel de líder inconscientemente, acabou que naquele mundo ele também era o líder. E bem, depois de atravessar a passagem, ele finalmente chegou e viu o robô caindo. Só que ele também viu que Cavell estava na água, então logo ele pulou para tentar salvar a garota. E algumas horas depois, Cavell acordou e descobriu que o seu ferimento agora estava curado. Então Makua diz a ela que Yotsuya tinha convocado a sua magia do sangue do monstro e através dessa magia ele tinha sido capaz de aumentar o seu MP e curou a garota segundos antes de desmaiar. Impressionada nesse momento, ela confidenciou a eles que Yotsuya lembrava bastante ela mesma no passado e que ele estava sempre tentando se descobrir de alguma forma, assim como ela fazia. Sendo assim, então ela decidiu contar ao grupo a sua história. E vemos então que da cidade em que ela vinha, todas as noites eram classificadas por um número único, que era utilizado também para determinar as suas habilidades. E bem, por mais que ela ocupasse uma boa posição, ela não se sentia bem o suficiente e ainda se colocava como um fracasso. E isso tudo porque o pai dela e o irmão eram praticamente dois dos guerreiros mais poderosos de toda a cidade. Então ela estava sempre inconscientemente se comparando a eles. Então, algum tempo depois, naquela noite, Yotsuya finalmente acorda e ele diz às meninas que elas estavam em uma missão errada. Como o mestre dos jogos nunca tinha dito a eles o que deveria ser feito, Yotsuya agora estava convencido de que poderia ter sido apenas uma tarefa simples transportar mercadorias reais. Afinal, eles não foram acusados de entregar prisioneiros, nem lhes foi prometido dinheiro em troca disso. E ao perceber isso, então a equipe começou a gaguejar e se perguntou qual seria a coisa certa a se fazer. Okazaki
que não estava disposta a abandonar o jovem prisioneiro de antes, e ela então sugeriu que eles resgatassem o prisioneiro de qualquer maneira. Então, para ajudar na busca, Yotsuya decidiu dividir a equipe. Ele pretendia então enviar alguns deles para capturar Kamilto antes que ele entrasse na cidade, enquanto o restante do grupo deveria ter que encontrar uma maneira de entregar mercadorias de qualquer tipo. E com o tempo se esgotando, ele estava agora convencido de que seria melhor tentar várias opções, em vez de tentar uma delas e esperar até que desse errado para não ter outra opção. Então, naquela noite, eles decidiram que Yotsuya, Yuka e Cavell seguiriam Kamilto, enquanto o resto do grupo tentaria descobrir uma maneira de ser contratado para trabalhar. E na noite seguinte, sem a outra metade do grupo, Cavell sugeriu que eliminassem Kamilto antes que ele informasse ao rei sobre a sua presença. Então Yotsuya ouviu a sugestão e começou a bolar um plano para isso. Sendo assim, passado alguns dias, eles encontraram Kamilto e seus companheiros viajando pelas montanhas, mas eles apenas os observaram partir, pois pretendiam segui-los à distância, sem serem percebidos. E naquela noite, Okazaki perguntou a Yotsuya se eles estavam realmente em um mundo virtual, pois aquilo era um pouco estranho, já que eles podiam adormecer e também podiam sentir um pouco de dor, mas não estavam no seu próprio mundo. Então ela se perguntou se eles deveriam considerar essas ilhas como outro mundo próprio. No entanto, Yotsuya não tinha resposta para a pergunta dela, então ele decidiu vazar. E então corta a cena e vemos Kamilto então dizer aos seus soldados que ver os prisioneiros sendo executados será o dia mais feliz da sua vida depois do Natal. Porém, bem depois dele dizer isso, o Yotsuya apareceu bem diante deles. E agora, com os capangas do Kamilto bem à sua frente, o Yotsuya não tremeu nem por um segundo e ainda ameaçou eliminar todos ali. E quando eles perguntaram pro Yotsuya como ele tinha conseguido sair das cavernas, ele disse que tinha feito isso comendo seus amigos no café da manhã e palitando o dente com os ossos deles. E de alguma forma os capangas do Kamilto ainda acreditaram nessa mentira descarada dele. E ele disse a eles que ele e Yuka eram os únicos sobreviventes. E ele ainda ameaçou dar os próprios capangas como jantar pros prisioneiros. Então, naquela noite, Kamilto sugeriu pros seus capangas que eles capturassem os dois e selassem eles pra sempre no túmulo de uma múmia. Mas Yuka se aproximou deles e se ofereceu para ajudar na captura de Yotsuya. Ela disse aos vilões que nunca tinha gostado de Yotsuya e que acreditava que se livrar dele lhe daria tanta liberdade quanto ela queria. Só que o Kamilto é muito espertinho e ele então desconfiou que ela estava apenas tentando distraí-los enquanto Yotsuya libertava os outros prisioneiros de suas celas. E na esperança de convencer eles que não era isso, ela então se ofereceu para levá-los até o acampamento de Yotsuya. E eles concordaram com essa proposta dela. Mas então o Kamilto ameaçou torná-la sua nova prisioneira se ele desconfiasse de que ela estava tentando enrolá-los. Sendo assim, eles começaram a escoltá-la até o seu acampamento. Mas quando eles perceberam que estavam basicamente vagando sem rumo, um soldado a empalou por perda de tempo. E eles então começaram a retornar ao acampamento, levando ela como uma prisioneira. Só que quando eles chegaram lá, eles encontraram Yotsuya, que lhes disse ter comido os prisioneiros e que também esperava ver Kamilto executado pelo rei como vingança por abandoná-los na caverna. E dita essas palavras, ele decidiu então queimar os corpos para que a verdade não fosse nunca descoberta. E aproveitando a distração, Yuka então lançou um feitiço na corda e quando ela queimou, ela tentou correr, mas o Kamilto segurou na capa dela. Desesperada para escapar, ela escolheu roupas novas no sistema e pulou sobre as chamas. Mas quando suas cordas se esgotaram, ela escolheu novamente suas roupas velhas e saiu correndo dali. Em seguida, ela encontrou Yotsuya a cavalo e eles partiram juntos enquanto Kamilto e seu companheiro corriam atrás deles. E então vemos que poucos minutos antes, quando Kamilto saiu com Yuka para capturar Yotsuya, ele havia nocauteado um soldado e após libertar os prisioneiros, ele vestiu o soldado com as suas próprias roupas. Yotsuya então esperava que Kamilto dissesse ao rei que Cavell e seus companheiros estavam mortos. E ele esperava que isso acontecesse para que ele fosse culpado pela destruição e evitasse assim que ambos os reinos voltassem para uma guerra. Enquanto isso, Shindo e sua equipe ficaram desapontados por não conseguirem encontrar uma nova carroça. Eles viajaram por dias e sem sinais de serem designados para transportar mercadorias, eles estavam preocupados em falhar na missão e ficar presos naquele mundo falso para sempre. Nakua sugeriu que eles continuassem a busca, no entanto, faltando apenas alguns dias, as meninas pensaram que seria um esforço desperdiçado. E nesse meio tempo, Yotsuya e Yuka chegaram a um penhasco e avistaram uma caverna e decidiram então olhar dentro dela. E ali na caverna eles encontraram os prisioneiros, que ficaram felizes em vê-los e começaram a agradecer pelo resgate. E enquanto a equipe decidia um plano, Yuka perguntou a Yotsuya se eles teriam que queimar algum soldado junto com sacos de pelúcia para representar os prisioneiros, pois embora estivessem em algum mundo novo, ela pensava que eliminar alguém neste mundo era o mesmo que eliminar uma pessoa no seu próprio mundo. No entanto, Yotsuya começou a dizer a ela que eles estavam em alguma tecnologia futurística e que foram projetados para parecerem estar no mundo real. E como eles podiam invocar armas do nada e escolher uma nova habilidade em um sistema virtual, ele estava convencido de que este mundo que eles estavam era totalmente falso. E no dia seguinte, quando eles estavam prestes a partir para a cidade, Yuka se ofereceu para montar um dos cavalos. Mas enquanto eles se afastavam, ela percebeu que Cavell estava olhando para Yotsuya e ela então concluiu que ela estava começando a
a se apaixonar por ele, e ela então decidiu tornar a missão da sua vida deixar os dois juntos. E quando eles pararam para uma pausa, Cavell tentou falar com Yotsuya, mas depois de avistar alguém ela decidiu ir embora. E à medida que continuavam viajando juntos, Yuka ficou mais determinada em unir os dois, mas enquanto ela balançava em seu cavalo, os meninos pensaram que ela era uma garota muito estranha. Então naquela noite ela sugeriu que Yotsuya e Cavell deveriam treinar juntos, esperando que Cavell confessasse para ele os seus sentimentos. Só que depois do treinamento, Cavell a convocou para treinar e começou a persegui-la. E à noite, enquanto Yotsuya estava sentado perto do fogo, Cavell apareceu diante dele, e após sentar-se ao seu lado, ela decidiu agradecê-lo por ajudá-la, vingando a morte do seu companheiro que tinha perdido a vida. Então ela esperava ficar sozinha com Yotsuya para poder agradecê-lo por isso, e tendo dito essas palavras, ela lhe deu uma boa noite e depois adormeceu. Enquanto isso, Shindo e Hokazaki chegaram a uma cidade e se ofereceram para transportar mercadorias para um comerciante, mas quando ele aceitou, outro cara apareceu de carga e disse a elas para sumir. E quando Shindo insistiu em ficar e não foi embora, o cara do nada perdeu a linha e decidiu atacá-la. Só que ela se esquivou do golpe dele e fez a sua espada voar longe sem grandes dificuldades. E depois ela ainda apontou a sua espada pro homem, mostrando quem mandava ali de verdade. Então, não tendo outra escolha, eles concordaram em dividir os itens entre eles. Então as meninas começaram a cavalgar para a cidade. Enquanto isso, Yotsuya e sua equipe continuavam suas viagens. Então Yotsuya decidiu contar a Yuka os seus planos para completar a missão. E como eles não tinham certeza do que precisavam entregar na cidade, ele achou que o mais inteligente era ter uma variedade de opções para escolher. E ele esperava que uma de suas opções se qualificasse para a missão, com os prisioneiros inclusos como sendo uma delas. E ao chegar na cidade, Yotsuya e Yuka entregaram seus itens ao senhor da cidade. E naquele momento o sistema revelou que eles haviam completado a sua primeira missão. Então naquela noite, quando a equipe se reuniu, eles descobriram que tinham mais uma missão para completar. Então as garotas, na esperança de se vingar do Yotsuya por ter dividido a equipe, sugeriram que eles se separassem mais uma vez. Então, depois de alguns minutos, todos seguiram em direções diferentes, procurando atravessar a ilha a pé dentro de algumas horas. Porém, antes de ir muito longe, começou a nevar e em questão de minutos a neve tomou muita proporção. Yotsuya então decidiu verificar o sistema e selecionou as roupas do mago para se aquecer ainda mais. E ao voltar a andar, ele se perguntou se aquele mundo era realmente real. Afinal, ele podia sentir aquele frio terrível da mesma forma que sentia o calor. E com a temperatura continuando a cair, ele se perguntou se desmaiar na neve seria o seu fim ali também. E como era impossível reviver num ambiente, eles não conseguiriam sobreviver, provavelmente. Então Yotsuya temia que ficar inconsciente significasse a morte eterna. E na esperança de se manter aquecido para evitar isso, ele decidiu levantar os joelhos e começou a andar. E enquanto isso, Yuka estava abrindo caminho pela neve, odiando cada momento em que fazia isso. E depois de descansar por um momento, ela percebeu que poderia congelar até a morte, então ela começou a andar novamente. E enquanto isso, Hagazaki estava também andando pela neve e usando seu escudo para se proteger. E enquanto o vento sobrava sobre ela, ela não desistiu e continuou andando. Ela se lembrou da primeira vez que esteve nas ilhas, quando foi selecionada para ser uma guerreira. Ela se lembra de como Shindo ficou muito feliz em vê-la e rapidamente se apresentou a ela. Naquele dia, Shindo matou um Goblin como sua primeira missão juntos, mas Hagazaki apenas olhou para ela com muito medo de se mover. E quando ela tentou se desculpar pela sua inutilidade, a Shindo a abraçou e disse que ela teria ela ao seu lado para sempre. E as palavras de Shindo a inspiraram a melhorar e ajudar a equipe sempre que possível. E com esses pensamentos, ela se inspirou novamente e continuou a andar na neve. Do outro lado da ilha, Shindo tentou se proteger com o chapéu e descobriu que ela estava sozinha na ilha pela primeira vez. Ela se lembrou de que quando chegou à ilha, ela foi designada para uma missão pelo mestre dos jogos, e ela pediu a ele que teletransportasse um de seus amigos para aquele mundo, para que juntos eles pudessem ter algum apoio, afinal de contas. No entanto, nessa missão específica, o mestre dos jogos havia dito a ela que ela teria que concluí-la sozinha, e tendo contado com seus amigos, Shindo então ficou muito decepcionada e agora tinha que caminhar sozinha. E ela então se lembrou daquela lembrança dolorosa, mas ficou determinada a sobreviver daquela vez. No entanto, ela se deparou com uma enorme estátua no caminho e percebeu que era o fim do caminho para ela. E ao mesmo tempo, em outra tela, Hagazaki estava exausta de tanto andar e começou a se perguntar onde ela estava, já que a neve impossibilitava a sua visão, e então ela caiu. E ao tentar se levantar, ela descobriu que havia perdido todas as forças do corpo. Enquanto isso, Yotsuya estava descansando ao lado de uma pedra quando descobriu que as meninas haviam parado de caminhar. E ainda faltando 10 km para caminhar, ele se perguntou se eles conseguiriam chegar em 6 horas naquela neve terrível. Como uma pessoa precisava permanecer viva, ele sabia que a equipe dependia dele para completar aquela missão. E ao olhar para trás, ele viu um monstro de neve parado bem diante dos seus olhos. E quando ele tentou correr, o monstro deu um soco bem nas costas dele, tentando esmagá-lo. Mas por sorte, o Yotsuya fugiu, então o monstro se preparou para atacar novamente, mas ele convocou agora a sua faca e cortou o monstro. Com o tempo se esgotando e a fera impedindo ele de prosseguir, ele decidiu então enfrentá-lo.
matá-lo. E nesse momento então ele conjura a sua panela e voa em direção à fera, mas ele acaba sendo derrubado. E o monstro, desesperado para comê-lo, começou a atacá-lo, mas não conseguia eliminar o Yotsuya de jeito nenhum. E nesse momento então os monstros, filhos do bebê, saíram correndo do esconderijo chorando pela mãe. E Yotsuya ficou feliz por ele não ser o lanche noturno de toda aquela família e aproveitou a deixa para ir embora. E ao continuar caminhando novamente, Yotsuya percebeu que ele ainda tinha mais distância a percorrer. Ele então começou a pensar em seus amigos e ficou determinado a completar aquela missão de todo jeito. Porém, ao dar um passo, ele começou a cair em um grande buraco, mas as lembranças dos seus amigos estavam firmes em sua mente. E ao mesmo tempo, a alma de Hogasaki estava tentando retornar ao seu corpo, mas como ela estava congelada, era impossível para ela despertar naquela situação. Por outro lado, o sistema informou a Shindou que Hogasaki não estava mais acordada, então ela decidiu encontrar outro caminho para contornar a estátua à sua frente. E enquanto começava a andar novamente, ela descobriu que o vento estava começando a ficar forte, e logo ela avistou uma cidade à distância. Satisfeita com a sua descoberta, ela começou a caminhar em direção a essa cidade, na esperança de encontrar ali uma carruagem ou alguma coisa que servisse para ajudá-la a resgatar os seus amigos da neve. No entanto, quando ela deu o primeiro passo para ir em direção à cidade, o gelo abaixo dos seus pés rachou, e à medida que ela avançava, ele continuava a rachar. Mas quando ela percebeu isso, o gelo abaixo dos seus pés se quebrou. Corta a cena e estamos de volta com Yotsuya. Agora ele acordou dentro de uma antiga masmorra, e ele está surpreso por ter conseguido ser revivido. E como não tinha certeza de onde ele estava caindo, ele se fez acreditar que estava caindo na boca de um monstro, e que ele ficaria em sua barriga para nunca mais ser revivido. E enquanto se perguntava onde estava, ele decidiu dar uma volta na esperança de cobrir a distância restante vagando pela masmorra. No entanto, como o sistema revelou que Hogasaki e Shindou não estavam revivendo, ele descobriu que também havia chegado a um beco sem saída. Então decidiu seguir em outra direção, mas encontrou outro beco sem saída. E quando voltou a caminhar, ele encontrou outro beco sem saída de novo. E então ele começou a rastejar por um buraco, mas ao sair dali ele descobriu que estava dentro de um buraco e que nunca mais sairia dele, pois naquele momento o chão começou a tremer, e quando um verme emergiu do chão, ele acertou ele. Mas logo em seguida ele começou a segui-lo pelo chão, na esperança de que ele escavasse para sair dali. E como o verme não poderia devorá-lo, ele achou que seria mais seguro ficar por perto do bicho. Porém, o chão começou a tremer novamente e outro verme apareceu atrás dele. O Yotsuya esperava que fosse outro verme amigável, mas esse daqui engoliu ele no mesmo instante. E agora do outro lado, Yuka está ali começando a andar novamente, mas ela descobriu que o resto da equipe não estava revivendo. Então, diante dessa situação, ela desabou e decidiu desistir de tudo, pois como todos os outros estavam mortos, ela considerou isso uma desculpa perfeita para também se render. No entanto, a sua fada imaginária aparece bem diante dos seus olhos nessa hora e encoraja ela a continuar a sua busca. Então ela pega o seu cajado e libera uma explosão de calor sobre si mesma. E agora então Hogasaki está de volta ao jogo para ajudar seus amigos. Porém, depois de uma longa caminhada, ela começou a ficar cansada. Ela quase adormeceu, na verdade, mas quando isso aconteceu, ela viu bem diante dos seus olhos uma senhora montada em um gato gigante. E a senhora se ofereceu para deixá-la na cidade. E enquanto partiam, ela disse que teve sorte de ter sobrevivido àquela tempestade. Só que naquele instante, o sistema dela revelou que ela tinha apenas 3 minutos para completar a missão. Mas com várias distâncias ainda a serem percorridas, Yuka pensou que não tinha esperança e que seria melhor desistir. E quando ela começou a chorar desesperada, a senhora tentou ajudá-la. Então, com o poder do seu cajado, ela os lançou para frente. Yuka ficou impressionada com os poderes da senhora e perguntou se ela era daquele mundo mesmo, mas para sua surpresa, a senhora disse que ela era apenas uma antiga usuária de magia. E ela então voltou a invocar mais poder do seu cajado, lançando eles ainda mais para frente conforme os segundos passavam. Felizmente, a equipe conseguiu, mas antes que Yuka pudesse comemorar a sua vitória, o Senhor Sem Cabeça apareceu atrás dela. E como recompensa pela vitória dela, ao concluir a missão, ele disse a ela que ela poderia fazer qualquer pergunta para ele. Então, depois de pensar cuidadosamente, ela decidiu perguntar a ele se eles realmente estavam em algum mundo virtual ou não. E nesse momento, então, o Senhor Sem Rosto começou a contar a ela sobre o universo em que eles estavam. Ele revelou que existiam vários universos paralelos ao mesmo tempo, e que por ser um ser poderoso, ele tinha a capacidade de viajar entre mundos diferentes, e que ele podia movimentar a equipe por cada mundo conforme ele desejasse. Ele revelou que aquele mundo do jogo não era apenas uma realidade virtual como eles estavam imaginando, mas era realmente outro mundo como a Terra, e além disso, eles eram os virtuais ali. E após ouvir essas palavras, Yotsuya percebeu que havia tomado algumas decisões terríveis, mas em um instante ele estava de volta ao mundo real, e se sentia culpado por queimar o soldado. E embora odiasse a todos e pensasse que a sua cidade era terrível, ele nunca tinha se imaginado tendo que acabar com alguém realmente. Então, algumas semanas depois na escola, Hogasaki disse a Shindou que ela havia ganhado alguma resistência e que ela agora poderia praticar alguns esportes, pois vocês se lembram que ela era muito doente no mundo real e ela acreditava que
que a sua experiência no outro mundo estava começando a ajudá-la a viver melhor no mundo real. Isso era bom, no entanto, quando todos observaram Yotsuya sozinho, eles perceberam que não tinham falado com ele desde que tinham retornado à realidade. E quando Yuka contou a elas sobre o soldado queimado, elas ficaram igualmente chocadas e decidiram ficar longe do Yotsuya. Então, naquele mesmo dia, depois de ter verificado o seu armário, Yotsuya decidiu ir para casa. E enquanto ele estava a caminho de casa, no meio da rua, ele recebeu de repente uma mensagem do mestre do jogo, que perguntava para ele como ele se sentia depois de se tornar um assassino. E chocado com a pergunta que tinha recebido, Yotsuya decidiu excluir o contato. Porém, ao chegar em casa, uma menina apareceu bem diante dele e ela exigiu saber por que ele tinha se recusado a responder a mensagem. O Yotsuya insistiu e perguntou quem era aquela garota, e ela disse que ele só poderia fazer uma pergunta caso ganhasse uma missão. E ao ouvir essas palavras, ele percebeu que o mestre do jogo havia assumido aquela forma, e ele então começou a dizer a ela que considerava Kamelto e seus soldados pessoas más, e como eles tentavam executar pessoas inocentes, ele concluiu que também aqueles mereciam ser eliminados. No entanto, ele também confessa que se arrependeu da sua decisão e pensou que seria melhor libertar os prisioneiros e ter abandonado Kamelto. E tendo dito essas últimas palavras, a garota então decidiu contar a ele sobre o próximo garoto que seria adicionado ao time dele, e que o Yotsuya deveria conhecer esse garoto primeiro, da mesma forma que ele conheceu Yuka. Então, depois de alguns minutos passados, eles chegam a um restaurante. A garota então disse que o novo jogador estava ali, que ele tentaria eliminar alguém e que a missão do Yotsuya era tentar pará-lo. Então, de repente, um grupo de meninos entra e começa a atacar um homem com suas armas. Yotsuya tropeçou em um dos garotos e tentou pregar a paz às suas almas perdidas, mas o garoto foi e deu um coça nele com o bastão, e ao agarrá-lo ele bloqueou o ataque do garoto e jogou comida nele. Quando chegou o último, ele começou a atacá-lo e chutou ele contra a parede. E agora, com o seu irmão ferido, o falso ninja apontou o seu bastão para ele, mas ele se esquivou e tirou a máscara. Agora, com a identidade revelada, ele aconselhou o menino a voltar para casa e o impediu de seguir o homem. Naquele momento, então, o chefe aparece e aponta sua arma para o Yotsuya. Porém, a garota decide dar a ele uma luva mágica que congelaria todos ali por um instante. E quando o chefe ameaçou acabar com ele, ele calçou essas luvas e correu para frente, invocando a magia nela contida e congelando todos naquele momento. E antes de o Yotsuya partir, ele avisou o menino Tori para fugir da polícia. E quando seu chefe tentou atirar nele, Tori disparou a arma e o chamou de perdedor, desesperado e nojento. E então, depois de passada toda essa cena cruel e atormentadora no mundo real, naquela noite no telhado, a garota decidiu perguntar novamente ao Yotsuya se ele ainda se sentia mal por ter queimado o soldado, mas ele disse que não tinha uma resposta concreta para ela ainda. Porém, ele acreditava que resgatar Tori serviria como uma vantagem para ele na próxima missão, da mesma forma que Yuka serviu como uma vantagem para a equipe no final. Afinal, eles só conseguiram completar a missão porque foi ela que encontrou uma maneira de sobreviver no fim, e assim ele acreditava que juntos no futuro eles completariam a próxima missão, não importava qual fosse. E assim acaba a segunda temporada desse anime maravilhoso. Se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal e comenta qual anime você gostaria de eu trazer uma review completa aqui pra você. Deixa o like, se inscreve e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!